Opa, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um RH Academy Entrevista. Esse que é um quadro muito legal aqui no RH Academy. Eu tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu considero muito. Nós somos colegas durante o MBA, durante a especialização lá na FGV, que é o Roberto. A gente já vai falar com ele, eu já vou pedir para ele se apresentar também. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever também, deixar o seu curtir e comentar o que você achou dessa entrevista, o que você está achando. E só para deixar claro, hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento. Qual é a importância para você, indivíduo, né, se autoconhecer e se autodesenvolver? E, se possível, aí, Roberto vai nos ajudar com algumas dicas, com algumas sugestões para você, para a sua carreira. E também qual é a importância para você, dono de empresa, e para você, profissional de RH, olhar para o autodesenvolvimento, tanto seu também, e quanto da sua equipe, né? Desenvolver esses indivíduos aí, porque a gente acredita que o autodesenvolvimento pode melhorar muito o desempenho dos indivíduos e das equipes, beleza? Então, assista até o final, que esse RH Academy entrevista tá muito legal mesmo, beleza? Roberto, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por trocar um pouquinho conosco aqui, por compartilhar a tua vivência, e eu gostaria que você já se apresentasse por aí pro pessoal. Legal, Alessandro. Obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui com você. Eu falava antes para o Alessandro, cara, eu lembro quando a gente foi colega, eu vi esse projeto lá no embrião, eu vi esse projeto nascer do zero. Uma folha de caderno, né? Verdade, cara, que bacana. É uma satisfação enorme e linka muito com o que a gente vai falar hoje, que é autodesenvolvimento. Então, meu nome é Roberto Matos, eu tenho formação em psicologia, eu tenho 2 pós-graduação, 2 MBA, um deles eu fiz com o Alessandro, na FGV. Sempre trabalhei com recursos humanos, bem no início da minha carreira, trabalhei com clínica e vou explicar mais na frente o porquê que eu estou contando um pouquinho também dessa experiência. No início, quando eu entrei na psicologia, eu queria trabalhar muito com clínica e aos poucos eu fui descobrindo que a clínica tem uma responsabilidade gigante. A gente está ali com uma pessoa que tem um problema, que é difícil quantificar se o problema é maior ou menor, é muito subjetivo. E aos poucos eu fui percebendo que eu gostava mais do RH pela dinamicidade, pela velocidade com que a gente pode trabalhar com as pessoas, pela forma, né, um pouco mais ágil, um pouco mais dinâmica. Então, aos poucos eu fui migrando para os recursos humanos. E trabalhei numa revenda de bebidas da Ambev, em Goiás, em Catalão, Goiás. Morei 3 anos lá com minha esposa. Depois a gente morou em Porto Alegre. Eu trabalhei numa consultoria de remuneração. E tudo isso que eu estou contando aqui vai ter link com o que a gente vai conversar, que é autoconhecimento. Importante. Quando vê, a gente até pode enveredar aí pro lado da remuneração. O pessoal sempre pede bastante como é que faz para ganhar mais aqui nos comentários. Show, né? Isso é certo que vai vir aqui. E eu acho que também tem conversa muito com o tema da nossa entrevista. Demais, demais. E aí, trazendo um pouquinho da minha trajetória, formação em psicologia, mas eu sempre gostei, eu sempre fui um cara que sempre gostou de tudo, bastante eclético, né, dentro da área, e eu pensei, cara, eu entrei na consultoria, a consultoria se chama La Fioravanzo, já vou fazer um merchan aqui, procura lá, La Fioravanzo, os caras são feras, uma consultoria referência em remuneração no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei o seguinte, cara, se eu conhecer um pouco mais de remuneração, eu vou me tornar um pouco mais generalista. E nessa época tinha muito esse conceito de especialista, generalista. Então, aos poucos eu fui me tornando uma referência também nessa área, tanto que eu dei aula em pós-graduação sobre remuneração, já dei consultoria também em remuneração, e aí eu fui convidado para trabalhar na RGE, em Caxias do Sul, uma empresa do grupo CPFL Energia. Trabalhei também lá um período, e aí retornei para a minha região, que é aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde eu resido hoje em Juí, e desde 2013 eu trabalho no Sicredi. Então, eu contei um pouquinho da minha trajetória e já vou linkar com o tema. No início, eu achava que eu gostava de uma atividade, até eu desenvolver essa atividade. Eu acho que isso então, é muito comum, Roberto, e assim, a gente vai se interrompendo também. Eu percebo que as pessoas, de uma maneira geral, elas acham que elas têm que sair com a escolha pronta, decidida, e é isso e nunca mais vai mudar. E aí tem quase que um peso, né, nas nossas costas na hora de decidir esse tipo, o que a gente vai fazer profissionalmente, ou enfim, até da vida, né?
e me parece que não precisa ser assim. Cara, esse é um excelente ponto de vista. E aqui, galera, para todos que estão assistindo, já fica a primeira dica. Nada é definitivo na carreira da gente. Eu acredito que tem um ponto que é bem bacana, que é a gente poder se descobrir, poder se entender, e eu diria até se aceitar. Tem algumas formações comportamentais que entram um pouco mais abaixo do que eu diria que é, sabe aquela, eu gosto muito de analogia, vou trazer várias analogias aqui. A gente vai fazer uma analogia, por exemplo, com um iceberg, que tem aquela parte que fica acima da linha d'água, que é aquilo que a gente percebe, que é comportamento. Tem algumas formações comportamentais que avançam um pouco abaixo da linha d'água. Eu trago ainda como uma analogia uma terapia que pega aquilo que está mais profundo. Então, tem algumas formações comportamentais que vão me dizer, cara, você é assim. Então, um dos passos, além de se conhecer, é também se aceitar. Então, aqui vem uma dica bacana. Então, como eu falava, Alessandro, eu acredito que um dos primeiros passos é a gente se experimentar. Nada definitivo, porém, tem que haver uma certa sintonia, um certo bom senso entre tudo que eu vou fazer. Nada que eu vou fazer deve ser tão eclético a ponto de competir, mas eu devo fazer atividades que complementam. Então, vamos para a prática, né? Eu realizava atividades em treinamento, desenvolvimento, seleção e busquei remuneração, que é uma atividade que complementa as atividades que eu já realizava. Isso me catapultou para trabalhar em grandes consultorias, trabalhar em grandes empresas e poder crescer profissionalmente. Essa experiência assim, que você traz, Roberto, eu acho que é bem interessante para quem nos assiste, para quem está consolidado, vamos chamar assim, no mercado de trabalho, que consome o conteúdo aqui do RH Academy, e para quem está entrando também. Porque o que a gente tem visto assim, é quase que uma transição total, né, de carreira. Não, eu gosto disso aqui, aí eu vou para o outro lado que não tem nada. Eu gosto de recursos humanos, mas eu acho que seria legal erguer um prédio. Assim. Eu até olhei pela janela porque tem um prédio em construção aqui. Só que, cara, nada impede de. Eu acho que nada impede de. Mas, e como você falou, assim, é importante haver uma coerência entre o que a gente procura, né, para justamente crescer na carreira, né. E aí eu gostaria que você pudesse nos ajudar, assim, na tua percepção, a carreira, ela é algo que é construído, por exemplo, com várias atividades, com vários trabalhos menores, desde que faça sentido, ou ela é algo mais mutável, mais não tão organizado? Assim? Cara, que pergunta excelente. Carreira é um conceito que está mudando ao longo do tempo. No passado, num conceito bem anterior, carreira era o seguinte, a gente fazia uma graduação, se necessário, fazia uma pós-graduação, então eu era especialista em uma área, e havia um tempo, e havia um pensamento, havia um mindset que dizia assim, cara, você está pronto, não precisava fazer mais nada. Né? Eu entrei no mercado de trabalho um pouco nessa visão, ou seja, de pensar assim, você está pronto, você também, né? Não adianta esconder a idade aí, não. Eu também. Isso que eu sou novo, eu tenho 32 anos, mas era bem assim, cara, eu imaginava que, bom, completei, peguei o meu diploma, que por sinal tá aqui assim, tá aqui, encerrou, né? Acabou, era isso. E hoje em dia é exatamente isso, carreira é algo que muda muito, até porque se a gente for pensar, né, Alessandro, quais são os cargos que vão existir em 2030? Eu acredito que boa parte deles, acho que eles não nasceram ainda. Cara, até para compartilhar contigo, eu estava dando uma lida assim, sobre alguns futuras profissões do RH, focado em gestão de recursos humanos, gestão de pessoas. E em função das modificações, né, no ambiente de trabalho, eu vi lá uma coisa que eu jamais imaginei, até um artigo, se não me engano, da Harvard Business Review, uma pesquisa da Universidade de Harvard, e lá tinha uma profissão, uma possível atividade de profissionais de RH, que era coaching para evitar distrações. É uma coisa assim, porque a tendência é que... E eu estava conversando com um amigo meu que estava aqui em casa até agora há pouco, veio me visitar na Casa Nova, assim, e ele estava comentando que existe uma dificuldade das pessoas se adaptarem ao home office, porque a nossa casa não é o nosso trabalho, obviamente, né? Eu tenho outras distrações aqui, só que esse home office ele vem como uma alternativa até para ficar. E eu fiquei pensando, cara, até que faz sentido esse negócio, né? Mas veja, eu jamais imaginava que era coach para evitar distrações, na tradução literal, né, da coisa. E eu acho que vai muito ao encontro que comenta. Sim, sem dúvida, Alessandro. Eu percebo assim, que cada vez mais a gente percebe que as coisas vão mudando e com uma velocidade cada vez maior. E a carreira, ela funciona também dessa forma. Então, se eu puder fazer pequenas ações
Mas aqui vem uma dica também bastante válida. Eu posso fazer pequenas ações que vão complementar a minha carreira? Vamos pegar o exemplo que a gente está falando, né? Acredito que tem muitas pessoas que estão assistindo a gente que trabalham com RH, com recursos humanos. No Sicredi é um pouquinho diferente, a gente chama de gestão de pessoas. Posso até explicar o motivo depois. Porém, essas pequenas ações que eu vou fazer, elas devem ser complementares e que vão somar, que vão agregar na minha experiência. Mas aqui vem uma grande dica. Elas devem ser sólidas a ponto de somar na minha trajetória. Elas não podem ser tão superficiais. Por exemplo, fiz um curso online de 2 horas. Talvez ele venha a agregar, mas o somatório ele não seja tão válido assim a ponto de me tornar um profissional mais qualificado. Eu acho que isso é importante. É até um dos tópicos assim, né, que eu sugeri para a gente conversar, né? Quais os cuidados que a gente precisa tomar na hora de buscar autodesenvolvimento? Porque o que não falta é curso, né? Sinceramente falando, eu tenho trabalhado, tenho desenvolvido materiais e cursos, obviamente, voltado para a educação, de gestão de pessoas e autodesenvolvimento também. E tem muita coisa por aí, né? E aí, como que a gente pode decidir, ou pelo menos ser mais seguro, para escolher um curso a ponto de que, não, esse é um curso realmente sólido que vai agregar, de fato, né? Não vai ser mais do mesmo, ou eu vou achar que estou desenvolvendo uma competência, mas na verdade não está, né? É a propaganda que foi boa. E eu vou te dizer mais, Alessandro, quando a gente fala em autoconhecimento, eu acredito que um dos principais pontos que a gente tem que ter é um bom grau de humildade. A gente fala muito na humildade, ela é uma palavra quase que batida, mas vamos lá. Eu tenho um perfil que é do meu perfil, eu me conheço, eu exercito muito meu autoconhecimento, eu tenho um bom grau de humildade. Eu posso dizer isso, porque na verdade, assim, é a forma que você consegue entender e absorver aquilo que as pessoas te falam, tanto de positivo quanto de negativo. Aquilo que as pessoas te falam de negativo, é importante que a gente tenha um bom filtro, uma boa maturidade de poder entender se, por exemplo, eu vou dar um feedback para o Alessandro e eu vou dizer assim, Alessandro, seu erro é grosseiro, seu erro é muito grave, né? Você errou, você tinha uma atividade para fazer, você errou 50%. Então, esse feedback, ele naturalmente vai ser mais duro, vai ser, talvez, um pouco mais duro de você compreender, de preferência, sem carregar com emoção, para que ele seja, né, percebido, compreendido de forma profissional. E não gere uma reação, né? Porque, como assim? 50%? É a famosa comunicação não violenta, né? Agora, eu posso também dar um feedback para o Alessandro, de dizer assim para ele, cara, você fez um trabalho excepcional, mas faltou aqui 2% que você precisava melhorar. Então, eu preciso ter clareza do quanto eu errei, tentar absorver isso e tentar fazer com que esse feedback se torne combustível para eu me tornar uma pessoa melhor. E até para complementar, não sei se faz sentido o que eu vou falar, Roberto, mas me parece que talvez esse grau de autodesenvolvimento a ponto de a gente ser capaz de discernir o que é vamos chamar assim, de crítica construtiva, de feedback que realmente nos coloca num trilho de desenvolvimento, de melhora, do que uma crítica muito mais depreciativa, né? Não sei se faz sentido, porque é bem comum, talvez não tanto no trabalho, não tanto em algumas empresas que já têm uma maturidade, né, de organizar e de fato estarem preocupadas com as pessoas no sentido positivo, né? Eu quero que você melhore. Mas a gente sabe que em alguns lugares, em alguns momentos, pode haver esse feedback disfarçado de uma crítica para puxar a pessoa para baixo, né? E eu acho que como que um indivíduo poderia lidar com isso, né? Porque a gente precisa se construir também, né? Enquanto sujeito. Cara, assim. Fantástico isso. Eu acredito que o primeiro ponto é o profissional ter uma boa abertura para realmente poder ouvir e poder ver o que vem. Tá, você quer me trazer uma crítica ou feedback, fica à vontade, mas vamos ver o que vem. Quando a gente vai adquirindo maturidade ao longo do tempo, a gente vai conseguindo discernir o que é opinião e o que é fato. Porque feedback, né, Alessandro, ele precisa ter fato. Se eu trouxer um ponto de vista, eu corro o risco de não ajudar a pessoa, né? Eu já trabalhei com gestores no passado em que eles traziam em algum momento, por exemplo, assim, ele comprou uma ideia que foi trazida por um terceiro,
Vou pegar um exemplo bem clássico, tá? Muito comum. Poxa, o Alessandro fez uma barbeiragem lá na atividade dele. E esse gestor chegava para você e dizia, pô, Alessandro, assim não dá, cara, assim não sei o quê. Não, peraí só um pouquinho. Aí quando a gente vai conversar, ele se dá conta que, na verdade, não foi um erro. Foi a percepção da outra pessoa. Então, uma atividade principal no líder, a gente está trazendo vários assuntos aqui, né, complementares, mas eles... Vamos matar todos eles, isso é fato. Eles vêm ao encontro, né, do autoconhecimento. Portanto, o líder, ele tem que ter um bom discernimento para chegar a entender, fazer o processo de liderança mesmo, entender o que ocorreu. Eu sempre digo, dou como dica, né, para quem é líder, pergunte. Né? Pergunte para que você tenha a real visão daquilo que aconteceu. Aí sim é necessário o feedback. A gente está falando de feedback porque eu entendo que autoconhecimento, ele não depende só de mim, ele depende de parceiros. O gestor é um dos principais parceiros, o líder é um dos principais parceiros para aumentar o meu autoconhecimento. O gestor, ele tem a capacidade de discernir de fora, poder entregar um feedback, que feedback é um presente, para que realmente eu consiga, né, compreender o que está acontecendo e poder gerar um comportamento cada vez melhor. Eu faço uma analogia, assim, te ouvindo falar, até porque eu tô de óculos também, né? E é uma série de óculos que a gente escolhe, né, para utilizar. Então, se eu abro mão, assim, do meu autodesenvolvimento, esse troço aí vai ter bobagem, não é para mim. Eu escolhi usar só o meu óculos. E esse meu óculos, ele pode estar bem embaçado, pode estar com as lentes erradas e assim por diante. Uma maneira que a gente tem de ir melhorando a nossa visão, né, o nosso óculos, é talvez pedir o óculos emprestado do nosso líder. Pedir do colega, né, do pai, da mãe, do irmão, do primo, dos amigos, ficar atento a como as pessoas reagem ao nosso comportamento. E aí a gente volta lá num tema, acho que você comentou, que é a humildade, né? Que é de fato assim, putz, cara, essa reação tá na minha conta. E aí o buraco, de novo, no iceberg, aí um pouquinho mais embaixo do iceberg, né? Não fica só ali. Cara, aí a gente tem que realmente investigar. Eu fiquei pensando nisso assim enquanto você falava. Eu acho que faz muito sentido isso quando a gente fala de autodesenvolvimento. O autoconhecimento, ele é uma forma da gente poder se despir um pouco, porque olhar para si, ele naturalmente é um pouco mais difícil. É muito fácil a gente olhar para o outro, julgar o outro. Olhar para si é muito complicado. Quando a gente faz qualquer processo de conversa, de grupo, né? E um grupo, se eu estimular, vocês que estão assistindo vão lembrar, né? Me traga algumas características suas, Alessandro. Eu sou comunicativo, eu sou dinâmico, eu sou enérgico, eu sou... Legal. Traz agora algumas características a melhorar. O que é comum de ouvir de 90% das pessoas? Puxa, como é difícil olhar para si. Puxa, como é difícil. E é realmente difícil. Então, aqui vai uma outra dica, tá? Vamos pendurando as dicas aí que a gente está trazendo. Uma delas é, cara, autoconhecimento, a gente precisa fugir da zona de conforto. Se eu sempre olhar, cara, é muito difícil mesmo, eu sempre vou encarar como algo difícil e eu vou evitar esse mergulho. Em alguns momentos a gente precisa fazer isso. E eu, por experiência própria, óbvio, dói, não é fácil, dá um sentimento, né, de fracasso, de a gente não estar conseguindo alcançar. Por isso que eu digo, é importante a gente poder se aceitar. Se aceite como você é. E assim, eu fico pensando em algumas coisas pelas quais eu já passei também. E aí não tem como não lembrar, né? Falando de autoconhecimento, assim, tipo, cara, esse está 100% na minha conta. Não tem ninguém, sabe, para dizer, não, mas é que o fulano, mas é que... E aí a gente tenta no mas é que, né? Mas é que isso, mas é que... Não, é um exercício mesmo de olhar na cara, assim, no espelho e dizer, putz, esse aqui... Mas, assim, eu acho que tão importante quanto se reconhecer é, de fato, transformar isso num comportamento positivo, né? Porque não adianta reconhecer e aceitar, né? Que daí a gente volta na zona de conforto. Pois a gente ficou nessa, mas eu acho que essa energia de girar a chave, né? De dar o passo para frente ao invés do passo para trás, que é o fundamental do processo de autoconhecimento. Cara, é bacana trabalhar com pessoas, porque a gente sabe que existem diversos tipos de personalidade, maturidade. Existem pessoas que aceitam muito bem o feedback, existem pessoas que têm dificuldade, existem pessoas que têm uma facilidade grande de poder se perceber. Vou trazer um exemplo aqui muito prático. No Sicredi, a gente utiliza hoje 2 grandes companhias para realizar testes que não são exclusivos do uso de psicólogo,
Uma delas é a GROW, e a gente utiliza o teste PDA. É um teste da metodologia DISC, que acredito que muitos dos que estão nos assistindo conhecem. E a gente utiliza também um outro teste da companhia Thomas International, que é britânica, que é o teste PPA, sigla um pouco parecida, também é metodologia DISC, porém o conceito é um pouquinho diferente. Então, quando a gente usa um teste como esse, é muito legal porque ele mostra, de novo, na analogia do iceberg, aquilo que está acima da linha d'água. Então, a pessoa que está sendo avaliada, ela se percebe em 90%, 95%, 100%, eu me percebo, é aquilo. Agora, aqui vem a grande dificuldade. Se perceber é o primeiro passo do autoconhecimento. Agora, é o que eu faço com isso. Exato. Então, se eu sempre utilizar das mesmas ferramentas, se eu sempre utilizar das mesmas estratégias e ter sempre os mesmos comportamentos, Einstein já dizia, comportamento igual, resultado igual. Então, eu preciso ter comportamentos diferentes e eu até diria mais, preciso ter comportamentos, atitudes e mindset diferente para poder ter resultados diferentes. Me ocorreu duas coisas para falar depois disso. Assim. A primeira delas é que Grow e Thomas patrocina nós aqui no RH Academy. E a segunda é que eu li uma frase hoje de tarde aqui, que é assim, se você não gosta do que está colhendo, talvez é melhor pensar no do que você está plantando. Né? Eu acho que faz tudo isso, né? Então faz totalmente sentido com isso tudo. Roberto, eu queria pedir assim, você já tem uma experiência grande nessa área do autodesenvolvimento, aplica, conduz, ajuda pessoas a se autodesenvolver. A minha pergunta para ti é quais os cuidados que quem está nos assistindo aqui deve tomar na hora de buscar esse autodesenvolvimento, autoconhecimento? Porque a gente sabe que existem infinitas opções, infinitas possibilidades, muitos profissionais. O que você pode dar de sugestão assim na hora de tomar cuidado? Né? Eu, Alessandro, quero buscar, vi esse vídeo, me senti inspirado por você. Como que você poderia nos ajudar nesse sentido? Cara, isso é fantástico, porque quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, está pensando assim, cara, legal, me senti motivado, agora eu quero me desenvolver, quero me conhecer, o que eu faço? Eu acho que o primeiro passo é buscar pessoas que eu tenho como referência, que são da área, que podem me dar algumas dicas, porque assim como cada doença existe um remédio diferente, para cada comportamento e para cada perfil, maturidade de pessoa, existem ações diferentes. Aqui vai uma dica que eu diria assim, é uma das principais que as pessoas às vezes erram no processo de autodesenvolvimento, que é buscar, por exemplo, eu vou perguntar para uma pessoa, e aí, o que você precisa fazer para se desenvolver? Eu preciso conhecer mais. Cara, esquece. Conhecimento é assim, ó, é base. Conhecimento é aquilo que todo mundo tem que ter. Para realmente se desenvolver e ter resultado diferente, você precisa melhorar comportamento. Coloque isso na cabeça. Transformar o conhecimento em comportamento. Porque o conhecimento só na cabeça, ele não serve para nada, né? Eu não vou dizer, obviamente, né, Alessandro, que não, conhecimento não é importante. Não, não é isso. É que conhecimento é a base. O que é muito comum que as pessoas façam é, legal, Alessandro, você precisa se desenvolver, vou pensar no MBA. Não, velho, você tem que buscar melhoria em comportamento. Então, o primeiro passo, busque um profissional para fazer, por exemplo, uma avaliação. Nós do RH gostamos de usar também os estrangeirismos, né? Então, você pode falar avaliação, pode falar assessment, também são ferramentas que você pode fazer. Eu brinco com a minha turma do Sicredi que quando a gente faz uma avaliação, um teste, né? É um raio-x. Você faz um assessment, é uma avaliação mais completa, né? É uma forma mais completa de ver o profissional. Agora, a partir daí é que eu vou saber quais comportamentos e quais atitudes eu devo melhorar. Eu conheci muitas pessoas, trabalhei com algumas pessoas que tiveram muita dificuldade, por exemplo, de fazer fechamento de vendas. Sabe fazer um bom atendimento, sabe fazer um relacionamento cordial, é muito amistoso, muito querido, muito fácil de falar. É
É uma pessoa na hora boa de de conviver, né? Gostosa de conviver, na hora de... Muito legal, muito agradável, mas na hora de fazer o fechamento, de se posicionar, ele tem dificuldade. Então, quem está nos ouvindo sabe que para a área comercial é necessário ter esses dois pontos. Os dois se complementam. Eu não posso ser tão agressivo e arrojado a ponto de não fazer bem o relacionamento, e nem o inverso. É a somatória dessas duas competências. Portanto, o que eu devo fazer para eu me melhorar é buscar um profissional que possa me ajudar a fazer uma avaliação, um assessment. Geralmente, quem trabalha com coaching pode ser um bom profissional também para fazer isso. E a partir daí eu traço um plano de ação para me melhorar. Eu até daria mais uma sugestão aí para quem nos assiste, é buscar quais resultados esse profissional que você acha que pode te ajudar já gerou para outras pessoas também. Porque a tendência é que ele possa repetir ou chegar muito próximo com você que está nos assistindo aqui. Não vou dizer identicamente, vai reproduzir, porque você é um indivíduo único, né? Então as outras pessoas também. Então é bem interessante isso. E vou pegar mais uma carona também no que o Roberto falou, falando especificamente sobre a área de vendas, né? E talvez tenha alguém aqui que é gestor de vendedores, enfim, da área de vendas, e pode ficar pensando que para eu avaliar desempenho ou tentar promover algum autoconhecimento para quem trabalha com venda, eu preciso olhar só a métrica objetiva, quando na verdade não é apenas isso, né? Porque tem todo um comportamento que gera as métricas objetivas, que é isso que você falou. E a gente tem duas maneiras de olhar desempenho das equipes, né? Eu posso olhar o número, atendeu ou não atendeu, só que se eu for perguntar assim, por que não atendeu, aí a gente vai acabar olhando assim uma questão talvez mais comportamental, né? Então, quando eu desenvolvo comportamento, eu tenho uma métrica talvez de desempenho que é muito mais relacional, né? O quanto o cliente se sentiu bem com este vendedor e o quanto esse vendedor foi capaz de fazer com que esse cliente que se sentiu bem gerou o fechamento, né? Fechou o negócio. Então, não dá para separar as duas e só olhar o número, né? No final. E isso é muito comum em vendas. Eu tenho lido assim sobre isso. É bacana pensar, né, Alessandro, que a gente está falando de se conhecer, legal, que é uma etapa importante. E para realizar esse autodesenvolvimento, aí sim, eu diria, né, você estava falando sobre dicas, né? Portanto, uma das dicas é procurar um profissional. Eu posso fazer isso sozinho? Posso. Mas eu diria que a velocidade que você vai mudar provavelmente vai ser menor. E é importante também ter o discernimento que existem alguns profissionais que vão conseguir dar uma maior velocidade nesse processo de mudança, né? É claro, o Alessandro frisou muito bem, analise qual profissional você vai buscar, se é um profissional que realmente tem know-how para poder te apoiar. Não descarto, né, Alessandro, e em alguns momentos já falei para algumas pessoas, cara, por que não terapia? Também é uma etapa muito legal, muito bacana. No passado, né, nós temos formação em psicologia e já foi, né, tema de até um certo preconceito, mas eu diria que hoje, cara, a grande maioria das pessoas deve fazer. Eu, para complementar isso, eu acho que, assim, tem coisas que a gente vai ter um teto, cada um vai ter o seu teto, e vai se descobrindo a partir desses movimentos de autoconhecimento, seja através de livro, seja assistindo essa entrevista, seja vendo vídeos. Só que quando esse teto, a gente chega nesse teto, né, aí, sem a terapia, no meu ponto de vista, fica difícil a gente erguer mais um andar ou elevar o nosso teto para outro momento. Então, eu passei por esse, digamos assim, preconceito que há muito tempo atrás existia, né? Pô, como assim terapia, né, cara? Isso é coisa de louco. Coisa de louco é não fazer. Simples assim. Né? É ficar nessa rodinha de hamster aí, girando e não saindo do lugar e achando que o problema é o mundo. Quando tem muitas coisas que nós mesmos podemos desenvolver e resolver, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Tem a questão profissional e assim, quando o pessoal vem junto, aí o teto, não existe mais teto, né? Só existe o céu. Sem dúvida. E eu vou te dizer, Alessandro, assim, ó, a gente falou de algumas testagens, né? Então, cara, um teste, uma avaliação, que não, e até é importante frisar, né? Não é uma avaliação psicológica, é uma avaliação de comportamento, claro, são diferentes, mas uma avaliação como essa, ela vai dizer como eu estou me comportando. Por isso que o grau em que essa pessoa se reconhece é muito alto, porque a gente sabe como a gente se comporta. Grande parte das pessoas sabe disso. A grande questão é saber, como eu falei um pouquinho abaixo da linha d'água do iceberg, é por que eu me comporto dessa forma.
Aí que vem a grande questão. Então, a terapia pode ajudar, cursos comportamentais também podem ajudar. Então, reforçando aquela dica, né? O que eu devo fazer para me autodesenvolver? Em um primeiro momento, entenda que conhecimento é base. A partir daí, eu preciso melhorar comportamento. Para eu melhorar comportamento, eu vou fazer um curso, enfim, formações comportamentais. E que geralmente, né, Alessandro, elas têm um valor agregado maior, portanto, elas custam mais caro. Exato. Eu ia até complementar, assim, que o conhecimento, ele é importante desde que se faça algo, né? Preciso ter o conhecimento para fazer algo. Quando eu pego esse conhecimento e faço, é sinal que eu estou materializando o que está no livro através do meu comportamento. E te ouvindo falar, sabe, Roberto, eu fico pensando assim que, vamos pensar, pessoas num nível de graduação, né? Ou qualquer curso técnico. 40 pessoas numa turma, que é uma coisa muito comum. Quem se formou, em tese, tecnicamente está no mesmo nível, né? O que diferencia o desempenho desses profissionais é a capacidade individual, socioemocional, comportamental de conseguir melhores resultados ou não. Então, no final das contas, assim, era uma tendência para o futuro, mas agora é o presente do futuro, em função do que está acontecendo aí, que é, de fato, essas habilidades socioemocionais, né? Habilidades sociais. Tem outros vídeos, eu até comentei, assim, que a empregabilidade de um profissional que tem capacidades técnicas altas e socioemocionais altas é muito maior, né? Porque, vamos pensar o seguinte, você hoje trabalha na gestão de pessoas do Sicredi, né? Cooperativa de crédito, referência no Brasil. Você não quer um cara que vai trazer problemas de comportamento, né? Ponto final, né? Você quer contratar uma pessoa que vá resolver os teus problemas. Aí, se ela trouxer uma bagagem de comportamento, ela vai te ajudar muito. É mais ou menos por aí, né? Eu diria assim, Alessandro, se a gente buscar somente conhecimento ou tiver ações que não vão trazer uma virada tão significativa, tão grande, eu vou ter resultados menores e, consequentemente, eu vou evoluindo a passos mais lentos. Uma característica que está atrelada um pouco ao que a gente está falando é o seguinte, no Sicredi, para ter um pouquinho a noção assim, para as pessoas que estão nos assistindo, hoje eu atuo em uma cooperativa que tem sede em Ijuí, região noroeste do Rio Grande do Sul. A gente atua em 13 municípios desta região e a gente também atua em outros 28 municípios de Minas Gerais, na região de Passos, Guaxupé, Muzambinho, São Sebastião do Paraíso. Portanto, em Minas nós possuímos apenas 2 agências, a gente está em processo de expansão, mas aqui na cooperativa a cooperativa já com um bom tempo, né, já tem 95 anos. Então, um dos processos que acaba ajudando muito no desenvolvimento das pessoas é a gente proporcionar a famosa transferência entre agências. O Alessandro trabalha, por exemplo, na agência de Ijuí, eu vou te transferir para a agência de Panambi. Cara, quando chega uma proposta como essa, dá 3 dores de barriga diferentes no cara, porque daí ele vai ter que se movimentar, ou vai ter que se deslocar todo dia, ou vai ter que se mudar. Então, a gente sempre proporciona para as pessoas uma mudança que seja coerente, né? O Alessandro, digamos que tenha, sei lá, filho pequeno, acabou de nascer, provavelmente não vai ser a pessoa que a gente vai convidar. Então, a gente acredita que uma gestão humanizada, nesse momento, ela é muito coerente, muito válida, e vai causar um desconforto grande na pessoa que está sendo convidada a fazer a transferência, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente sabe o quanto que isso traz de amadurecimento pessoal, profissional, emocional para essa pessoa que está vivenciando isso. Me ocorreu agora talvez uma reflexão aí que vai ajudar quem está nos assistindo a compreender um pouquinho, né? Esse convite, vamos chamar assim, é um convite para se mudar, entre aspas, né? Sai de um lugar fisicamente e vai para outro lugar fisicamente. Só que é um se mudar simbólico também, né? Eu estou me mudando também nesta transição física aí. Eu acho que às vezes a pessoa só vê isso, né? Só vê, putz, eu vou sair da cidade A, vou para B. Ou vou sair do estado A, vou para o estado B, né? Eu vou me mudar. Só que sim, vai se mudar em algum momento, né? E eu vou te dizer, Alessandro, a quantidade de pessoas que no início sofrem um choque, por que não? E que depois de um certo tempo vêm até nós para reconhecer, agradecer, cara, eu sou outra pessoa depois de um ano trabalhando em uma outra agência. Isso é muito legal de receber esse retorno.
porque a pessoa viveu na prática e reconhece o quanto que ela está agregando, não só financeiramente, porque geralmente está envolvido também melhoria salarial, mas ao mesmo tempo o quanto que ela cresceu e se desenvolveu. A gente tem muitos exemplos de pessoas que se movimentaram, que foram, que voltaram e que hoje são líderes, são gestores, são gerentes de agência. Então eu vou dizer assim, ó, esse processo ele não está escrito nos livros, ele não está vamos dizer assim, no manual. Para você desenvolver um colaborador, você deve, mas é na prática que a gente percebe o quanto que ele se desenvolve. Exato, né? A gente até tem alguns indícios nos manuais, assim, mas nada como a prática mesmo, né? Vivência de quem viu isso aí acontecer, né? De quem viu essas mudanças. Isso é bem interessante de ouvir e eu acho que mais ainda de transmitir para quem nos assiste aqui. Roberto, eu queria fazer mais uma pergunta, assim, né? Na tua percepção, como empresas e indivíduos sofrem ou se sofrem por não investir em qualificação ou autodesenvolvimento ou desenvolvimento das pessoas que trabalham, enfim, nesses lugares aí. Eu digo tanto de parte da empresa que não faz esse movimento, quanto por parte da própria pessoa que também não faz o movimento para si mesma, né, de se autodesenvolver. Porque às vezes a gente acha, não, fulano, eu tenho que receber, né, eu não tenho que fazer nada. Né? Se eu estou fazendo, eu estou dando para o outro. Não, tá, você está fazendo para você mesmo. Cara, é uma forma bacana de ver o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, através da sua pergunta, que eu acredito que as empresas perdem muito não incentivando e não realizando esse processo de desenvolvimento. A gente pode citar, por exemplo, empresas que investem muito nisso. Existe um investimento grande, tem gente que pode até perceber como custo. Eu entendo como investimento. Cara, investir em pessoas é você investir no principal ativo da empresa. Hoje, infelizmente, eu trabalho numa instituição em que a gente investe muito nas pessoas. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz o processo seletivo, a gente faz algumas avaliações, a principal delas é a entrevista, mas a gente também realiza um teste chamado PDA. No teste, a gente já identifica como é que é o perfil dessa pessoa. Claro que ele não é um teste eliminatório dentro do nosso processo, mas ele define e muito como que é esse profissional. Ele dá um parâmetro. O que a gente sempre, exato, o que a gente sempre tenta realizar ao máximo, não vou dizer que a gente consegue 100%, realizar a devolutiva desse teste para a pessoa. Então, o profissional contratado, eu chego até ele, faço a devolutiva junto com o seu gestor direto, para dizer como que ele é. E ao final desse processo, existe lá dentro do teste o chamado plano de ação, o PDI. E aí eu digo para a pessoa, cara, dentro daquilo que você acabou de ver de você, qual é a principal característica, qual é a principal competência que você quer se desenvolver? Ele escolhe uma, vai lá e cria um plano de ação. Que plano de ação é esse? Depende da competência. Pode ser um curso comportamental, pode ser pode até ser uma competência técnica também, né? Que por algum motivo, também, né? Em geral, pode acontecer. E em tese acaba sendo relativamente mais simples, né? Porque a técnica sai do A, vai para o B. A competência comportamental sai do A, vai para o Z. Isso aí. É um pouco mais complexo, sem dúvida nenhuma. E a partir daí, eu mostro para esse profissional, e um ponto interessante, a gente até falava antes, né, Alessandro? Pode acontecer desse profissional, não, pode deixar, eu vou pegar aqui 4 competências. Não, cara, é uma competência, foco. Pegue a principal competência que você precisa desenvolver e batalhe em cima dela. A partir daí que você melhorou, aí sim, você pode escolher outra e vida que segue. Mas para eu concluir, então, Alessandro, eu acho muito fantástico assim, eu felizmente trabalho numa empresa que dá muito valor às pessoas, portanto, já na entrada de um profissional a gente consegue fazer um trabalho como esse, e ao longo do tempo também a gente realiza trabalhos com equipes. Eu vou até uma equipe, faço o que a gente chama de escuta, converso com todo mundo, por exemplo, vou na agência da cidade X, sento lá com os 10 colaboradores, individualmente ou em grupo, sento com os gestores, e geralmente esse é um trabalho que a gente chama aqui dentro do Sicredi, o profissional de gestão de pessoas, a gente chama de parceiro do negócio, ou business partner, né, que é um conceito também do David Urich, que é amplamente conhecido aí dentro do nosso meio. Portanto, se eu tiver uma empresa que acredita nisso, a gente acaba minimizando acaba minimizando muito o custo que a gente tem, porque desenvolvendo pessoas eu vou ter sempre melhores resultados.
Para complementar, enquanto você falava, eu anotei uma coisa aqui. Eu acho que o grande negócio, assim, é que não investir em desenvolvimento das pessoas, né, quando a empresa decide fazer isso, ela vê, eu ia, sei lá, alocar X mil reais, não vou alocar esses X mil reais para isso. Então ela acha que, ok, estou economizando dinheiro. Só que o que ela não percebe, e isso não cai no balanço, né, não cai lá no DRE, é o quantos mil reais ela perdeu, porque as pessoas talvez não tinham o comportamento necessário para gerar mais valor para os clientes, para resolver problema do cliente, sabe, para agregar valor, seja atendimento, enfim, para poder cobrar mais pelo serviço. E aí, quando você fala que as pessoas são ativos, né, talvez na linguagem financeira, você, por trabalhar numa instituição financeira, vai conseguir me ajudar muito melhor do que a minha interpretação rasa aqui. Um ativo gera valor ao longo do tempo, né? Então, desenvolvi pessoas, ela melhorou o comportamento, ela vai conseguir repetindo esse valor, ela vai atender bem, vai fechar mais negócio, que a gente falava até então. Se eu não invisto, vira, entre aspas, um passivo. Gera prejuízo, né? Porque eu invisto para chamar o cliente vem na minha agência. Ô, esse cafezinho, tapinha nas costas, pô, que legal, teu filho pequeno, na hora de fechar, não fecha. Né? O cafezinho já foi. Aí vem outro, então eu acho que essa é a grande diferença. E não aparece no balanço, né? Não, de forma nenhuma. E eu acredito também, Alessandro, que um dos fatores você havia perguntado, né? Quanto que as empresas perdem e não realizar e não proporcionar o desenvolvimento, ou quanto que a pessoa perde. Eu diria também que, do outro lado, hoje, só para trazer como exemplo, existem muitas empresas que investem muito nos colaboradores. Felizmente, eu trabalho numa instituição que investe muito também. Eventualmente, eu encontro profissionais que também fazem muitos cursos, muitas formações, mas já aconteceu em um determinado caso, veja só, um colaborador da minha instituição que foi perguntado para ele, olha só, quantos cursos e formações você fez nos últimos 3 anos? Eu fiz tal curso, eu fiz esse, eu fiz aquele, eu fiz muitos deles, cursos excelentes a nível nacional e por que não mundial. Legal, e aí esse coach perguntou para esse profissional assim, legal, e quantos a empresa não te ajudou? E aí ele disse assim, cara, não me lembro de nenhum. Então veja só, né? Isso é algo que desperta um certo, né, acende uma luz amarela, eu preciso realmente olhar, mas para você que está nos assistindo, pense assim, quantos cursos e formações você fez nos últimos 3 anos? Para olhar para você. Esse é um fator... Porque você quis, né? Esse é um fator, é um indicador que eu diria assim, invista no seu desenvolvimento. E quando eu digo invista no seu desenvolvimento, busque o seu autoconhecimento, foque naquela principal competência que você precisa desenvolver. Geralmente, né, Alessandro? Você que está nos assistindo, você sabe qual é. Seja organização, seja liderança. Enfim, a gente sabe o que a gente precisa melhorar. E eu preciso ir em busca disso. Então, o quanto você está perdendo por não se desenvolver? O quanto você está perdendo de oportunidades por não focar no seu desenvolvimento? É muito comum pessoas que fazem cursos, formações comportamentais muito boas, olham para o passado e pensam assim, nossa, como é que eu pude ficar tanto tempo sem me desenvolver? Parece que eu parei no tempo. Mas, gente, sempre há tempo para a gente se melhorar. Eu tenho uma visão muito otimista e positiva das coisas. Foco na solução e não foco no problema. Então, daqui para frente, busque se desenvolver que você vai se melhorar pra caramba. Eu acho que, assim, é um baita fechamento que agora, a gente, assim, indiretamente, talvez, a gente conseguiu conectar todos os tópicos que a gente conversou. Eu acho que tu resumiu muito bem, Roberto. Se a gente for pensar, assim, nós falávamos sobre, enfim, o autodesenvolvimento, carreira, desempenho, falamos sobre liderança, agora a gente conectou tudo isso de uma maneira bem legal e eu acho que a pergunta que fica assim, quanto custa perder uma oportunidade? Quanto custa? A gente só vai saber quando, sei lá, se for uma vaga de emprego, assim, eu posso fazer um cálculo anual lá, né? Eu perdi X dinheiros ali. Mas eu acho que isso que você fala é bem importante, porque a gente consegue conectar a importância do nosso autodesenvolvimento na nossa carreira, no alcance de oportunidades, e aí a diferença, pode ser a diferença entre perder uma oportunidade e ganhar uma oportunidade. A gente fala também de
nós olharmos para nós mesmos e não esperar que outros olhem apenas, né? É importante ser olhado, mas é importante também a gente, é a pergunta que você fez, né? Quantos cursos você fez por você mesmo? Eu acho que isso é sensacional, cara. Eu acho que é isso aí. Baita fechamento mesmo. Roberto, tem algum outro tópico, algum outro ponto que você acha que é importante deixar assim de recado, de mensagem, algo que você gostaria de falar e eu eventualmente não perguntei? Fica à vontade. A gente talvez não tenha falado a palavra, mas falou sim, certamente, o conceito, que é protagonismo. Então, se eu for falar em autoconhecimento, se eu for falar em autodesenvolvimento, cara, eu diria assim, quem descobre cedo que é protagonista da sua carreira, se desenvolve muito mais rápido. As pessoas que sempre esperam, e eu vou dizer, depende da maturidade, depende do perfil, depende de uma série de variáveis, aquela pessoa que descobre mais cedo, cara, sou eu que me desenvolvo, sou eu o dono da minha carreira, ela consegue crescer mais rápido e consegue ter resultados melhores. Então, para fazer o fechamento, eu diria que autoconhecimento é um tema que a gente deve sair da zona de conforto. Ele nunca é confortável, porque a gente está sempre olhando para si, mas ele é necessário para que a gente consiga, pelo menos, se perceber e aí poder se desenvolver. As formas de se desenvolver estão aí, estão no mercado. Se a gente procurar um pouquinho, a gente consegue achar inúmeras formas. Falamos algumas delas aqui. E eu acho que é um tema que desperta um interesse e uma paixão muito grande. A gente trabalha com pessoas, né? É muito legal ver pessoas que, por que não, em algum momento já estão sendo até analisadas ou taxadas, né, como pessoas que, dentro da organização, né, talvez não tenha como reverter um mau desempenho. E aí a gente vai lá, conversa, dá um feedback, dá um tempo e percebe que essa pessoa deu uma virada, uma guinada fantástica de comportamento, de atitude na sua carreira. E esse é a grande paixão, né, de trabalhar com pessoas, é ver o quanto que as pessoas podem se desenvolver. Mas é necessário acreditar. É verdade, cara. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa em que eu era responsável pela parte de treinamento e era uma felicidade, talvez, provavelmente para você também assim, quando tu vê que uma pessoa sai de um estado e evolui, sabe? E é bem isso que você fala, assim, parece que virou uma chave. O que aconteceu? Em 6 meses se transformou, evoluiu mesmo enquanto ser humano, né? Eu não estou falando de falar o jargão do momento, que também tem disso, né? Mas é de fato com consistência, que é uma das coisas eu acho que você comentou desde o início. Sensacional. Roberto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceito participar dessa conversa, muito obrigado por compartilhar tudo o que você compartilhou conosco até agora aqui no RH Academy Entrevista. Eu acho que tem tema aí para a gente seguir falando por mais N horas aí, mas eu fiquei muito feliz mesmo de poder conversar contigo. Sempre é um prazer e enfim, a gente vai se conversando aí. É sensacional, cara. Foi um prazer mesmo. Legal. Muito obrigado. Bacana, cara. Da mesma forma, também agradeço. E não é à toa que esse canal aqui está com mais de 30 mil inscritos, né, cara? Que maravilha, olha só. É um orgulho muito grande, mas, cara, isso aqui é o reconhecimento do teu trabalho, do teu desenvolvimento. Então, legal, estamos aqui com exemplos práticos de desenvolvimento. Estou bem feliz mesmo. Estou bem feliz. Meta agora é 50 mil. 50 mil até o final do ano que vem. Roberto, obrigado mais uma vez. Para você que nos acompanhou até aqui, foi sensacional. Espero que você tenha aproveitado todas essas sugestões, tenha gostado do RH Academy Entrevista. Se por qualquer motivo que seja, você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Também ative as notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui no RH Academy e também receber os avisos quando tem conteúdo novo e vídeos novos. E também, mais um pedido sensacional é deixar o seu gostei, que é o que você paga por esse conteúdo de qualidade aí, e acessar rhacademy.com.br. Beleza? Te vejo nos vídeos na próxima semana e também lembrando que você sempre pode tirar suas dúvidas no comentário desse e de qualquer outros vídeos. Certo? Roberto, muito obrigado mais uma vez. Te vejo no próximo vídeo, no próximo conteúdo. Até a semana que vem. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais. Valeu.